Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Bom dia, pessoal. Mais uma derrota do Vasco para o Mirassol dessa vez. Falhas defensivas ridículas do nosso sistema defensivo. João Vitor, terrível. João Vitor, perninha, você é muito ruim, vai embora, João Vitor. João Vitor e Maurício Lemos, terríveis na zaga. O Vasco, o sistema defensivo do Vasco não tem mais jeito, não dá pra jogar com uma Rodrigues de lateral. Ele é um ótimo jogador na frente, mas não tem a menor noção do que é um sistema defensivo. Da mesma forma o Lucas Piton, certo? Então, pessoal, o Vasco não pode mais continuar tomando os gols que toma, certo? E hoje a gente tem um presidente inepto, certo? Na direção do Vasco. Tudo que acontece com o Vasco hoje é apenas um sintoma do que é o clube hoje. O Vasco hoje é um clube focado em coisas que não vão corrigir os nossos problemas dentro de campo, né? O Vasco virou um clube bonitinho, boa praça, o presidente que fala bem, o presidente que é fofinho aos olhos da mídia. Então, assim, tudo que o Vasco não precisava, certo? Para enfrentar o sistema, que o Vasco esqueceu de quem ele é. O Vasco é o rival do sistema, entendeu? E aí o que acontece? Não age como tal. O Vasco não age como tal, e aí o Vasco vai sendo facilmente engolido pelos seus rivais e pelos adversários. Hoje o Vasco virou um clube fofinho. O Vasco hoje é um clube que não tem a sua essência, aquela essência de clube guerreiro, de clube que ganhava jogos com times inferiores. Cansei de ver o Vasco na década de 80 ganhando jogos com times inferiores aos outros clubes. O Vasco ganhava na raça. A gente não tinha time, mas a gente ia meter a porrada neles e vamos ganhar o jogo. Era assim, entendeu? O Vasco de Abel, o Vasco de Orlando, o Vasco não abria pra ninguém, a verdade é essa. E hoje a gente tem um time todo fofinho, jogador com cabelinho na régua, enfim. O Vasco hoje não é o Vasco que todos nós aprendemos a amar e conhecemos. Então o que acontece? Nós temos um presidente inepto, um presidente que não tem a solução para o que o Vasco enfrenta hoje. Ele não demonstra a menor capacidade para estar ali naquela cadeira, ele não percebe onde ele está sentado, essa aqui é a verdade. E hoje eu vejo assim, a torcida do Vasco, não, o Pedrinho vai ser o maior presidente da história do Vasco. Como assim, gente? Como assim? O salário tá em dia. Sim, já estava em dia, quando na 777 já estava em dia. Então, assim, Pedrinho, torço muito para que eu esteja errado e que você seja o cara da transformação do Vasco, mas você não dá um sinal disso. Então você falou na tua entrevista, depois que você deu a cara, depois de uns 3, 4 meses sem falar nada, né? O Vasco tomou um monte de porrada, você não apareceu. Então o que acontece? Quando apareceu, deu aquela entrevista desastrosa. Você deturpou a imagem do clube, mais uma vez. Foi falar de gato e que não sei o que. Problemas que você pode resolver de forma interna, mas que você abriu o bocão para as pessoas ficarem zoando o Vasco. Então, Pedrinho, bota um sapato na boca e vai trabalhar, tá? Já tô trabalhando, então continua trabalhando e bota um sapato na boca antes de falar do Vasco, entendeu? Que amor é esse? Que amor é esse, Pedrinho? Voltando a falar do jogo, pessoal, desastrosa a atuação do Vasco, certo? O Vasco teve um lampejo ali no segundo tempo de que iria virar o jogo, né? A gente teve o Mirassol abriu 2-0 em falhas ridículas do nosso sistema defensivo, mas o Vasco teve a reação, né? A gente achou aquele gol do Pumita, teve aquela sequência de passes a lá Diniz, né? Que o
o Diniz gosta muito de usar. Eu tava contando ali, na hora do gol, antes do gol mesmo, eu tava vendo, pô, o Vasco não agride, entendeu? Fica tocando aquela bola, mas acabou saindo o gol. Então parece que foi uns 18, 19 passes antes. Então assim, o Vasco achou o gol com o Pumita e logo depois empatou o jogo com o Verratti. Graças a Deus, porque o Verratti estava sendo injustiçadamente crucificado pela torcida do Vasco, por parte, claro, aquela torcidinha do Vasco que a gente já sabe quem são, né? Aquela torcida Nutella, aquela torcida que não viu o Vasco vencedor e não percebe que o Verratti é exatamente aquilo que o Vasco sempre foi: lutador, um cara brigador, um cara que mesmo quando não vai na técnica, ele tá lá comendo grama, tá ajudando o sistema defensivo. Ele não tem técnica com os pés. Meu amigo, o cara é o artilheiro do Vasco, um dos artilheiros do Brasil. Você quer mais o quê? A função dele ali é jogar bola e fazer gol, certo? Agora quando a bola chega, o cara vai e faz. Muitos não fazem, poucos fazem. Então, galera, não crucifica o Pirata. O Pirata, ele é um cara que ele nunca negou fogo. O Pirata nunca negou fogo pro Vasco. Entendeu? Joga mal, joga bem, joga mal e faz gol. Passou 6 jogos sem fazer gol agora. Parece que caiu um mundo em cima do cara. O cara, e nesses jogos, ele deixou de dar o sangue? Não, então calma, tá? Então, gente, Hugo Moura, péssimo no jogo, infelizmente. É um jogador que tem muita aplicação tática ali na parte defensiva. A zaga, terrível. Esse João Vitor não pode mais vestir a camisa do Vasco. Primeiro porque é muito ruim. E segundo porque ele não tem a menor vontade de jogar no clube. A verdade é essa. Ele tá ali porque ele recebe o salário dele, trabalha e tá lá. Entendeu? Mas é um cara sem postura de Vasco. É um cara que já provou que não sente nada pelo clube, não pode fazer nada pelo clube. Ele mesmo falou que não podia fazer nada, enfim. É um cara que não tem identificação com o Vasco. Pedrinho, manda embora. Faz um acordo com o cara e vai embora. Ele vai querer sair. Não é possível que não queira. Então o que acontece? O Vasco hoje é o 16º colocado, certo? Só temos 15 pontos, certo? Em 16 jogos. É preocupante demais a situação do Vasco. Amanhã tem jogo do Santos, né? Fortaleza joga hoje. Enfim, todo mundo que está atrás do Vasco vai jogar hoje. E a gente pode enfrentar uma situação muito difícil entrando na zona de rebaixamento. E para sair, amigo, pode ser que seja muito ralado, certo? Muito sofrido. O Vasco não pode mais entrar numa situação de desespero em final de campeonato, tá? A gente tá aí chegando na metade do campeonato e a gente não pode admitir mais que o Vasco passe por situações como essas, certo? Aquelas do passado, tá? Então, Pedrinho, acorda, Pedrinho, acorda antes que seja tarde. Você falou, o problema sou... Cara, se o problema... Você tá vendo que o problema é você? Sai mesmo, a torcida do Vasco não aguenta mais. Tem uma galera que acha que você é o cara, que você... Mas essa galera parece que ela tá com uma venda nos olhos que lembra do Pedrinho, o cara jogador, o cara que nos deu alegrias, entendeu? O cara que era um grande jogador, um cara do bem. Você é um cara do bem, mas você é incompetente pra estar na cadeira de presidente do Vasco. A verdade é essa. Você é incompetente. E eu não tô te ofendendo, não. Eu tô falando da realidade. Você não tem competência pra ser o presidente do Vasco. Eu não tenho competência pra ser um astronauta, entendeu? Então você não tem competência pra ser o presidente do Vasco. Entenda, você não vai resolver o problema do Vasco. Tá muito claro isso, certo? Não, tá ajeitando a casa em quê, cara? Em quê? Você descumpriu todas as suas promessas de campanha. Cadê a reforma de São Januário? Cadê o projeto esportivo do Vasco? Não dá mais pra admitir, gente. Não dá. Eu voltei, tá? Eu tenho muitas obrigações profissionais. Por isso tinha dado um tempo. Mas eu preciso desabafar com alguém, né? Preciso desabafar com você, torcedor vascaíno, que não aguenta mais esse desmandos no clube,
né? E a gente vai ficar gravando vídeos aqui agora com mais frequência, né? Eu voltei, tô administrando aqui o tempo, vai dar para gravar um pouco mais de vídeos para vocês, tá? Então, Pedrinho, pede o boné, sai, dá o lugar para outro vascaíno igual a você, igual a mim, entendeu? Pede o boné, vai embora, cara, entendeu? Vai torcer pelo clube, que é o que você devia estar fazendo, ou então comentando, enfim. O presidente não dá, cara, não dá mais, infelizmente, tá? Vasco, muda a postura em campo, tira esses atletas que não honram a sua camisa e não honram a sua história. Pessoas que não se identificam com o Vasco não podem estar dentro do clube. Será que vocês não aprenderam isso com aqueles outros lá, aqueles flamenguistas que estavam tudo lá dentro, infiltrados dentro do nosso clube? Não é possível a gente admitir mais esse tipo de coisa no Vasco em 2025, tá, gente? Então, se gostou dos meus comentários, dê um like, se inscreve no meu canal, dá uma força. Eu vou tentar melhorar aqui as atrações aqui pra vocês. Vou voltar com mais vídeos, não vou dar trégua pra esse grupo político que tá destruindo o Vasco, o outro também destruiu, tá? A gente precisa entender que todos nós somos Vasco, a gente tem que parar com essa parada de política lá dentro e passar a entender qual é o melhor pro Vasco. Ah, não é o fofinho, é o cara que fala mais duro, é o cara que é bravateiro, não sei o que. Eu não quero saber, cara. Eu quero que ele faça um time bom e que o Vasco volte a ser vencedor. Beleza? Um abraço pra vocês, fiquem com Deus, saudações vascaínas. Vamos sair dessa, pessoal. Um abraço. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu